Oi, turma, saudações a todos. Hoje vamos fazer a correção da atividade que foi aplicada na terça-feira passada e fazia referência ao conteúdo de números irracionais e também falava um pouco, da aplicação do teorema de Pitágoras. Então, aconselho vocês agora a localizar essa atividade no caderno de vocês, acompanharem a correção e ao final de cada correção de cada uma das questões, vocês dêem uma paradinha no vídeo, fazem a correção e aí só depois continua. Então, vamos aqui iniciar a correção de hoje com a questão de número 45, que dizia o seguinte: considere o triângulo retângulo abaixo, cujas medidas dos lados estão indicadas em uma mesma unidade de comprimento. O item A, ele pergunta, na verdade, ele pede, solicita que a gente encontre o valor de x. Encontre o valor de x. Tenho aqui um triângulo retângulo, como vocês podem observar, com dois lados de medidas opostas, ou de medidas expostas, no caso aqui 1 e 4, e outro lado com medida a descobrir, valendo x. Triângulo retângulo, lado oposto ao ângulo reto, ó, tenho aqui o ângulo reto, lado oposto a ele, tenho a hipotenusa, que no caso aqui está valendo x, que é o valor que o item A pede para a gente encontrar, tá bom? Então, teorema de Pitágoras para a gente descobrir quem é o terceiro lado deste triângulo retângulo, que no caso tem medida x por enquanto. Então, vamos lá, triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Lembrando, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, onde a representa o valor da hipotenusa, lado oposto ao ângulo reto, que no caso aqui vale x, b e c representam os catetos, no caso aqui 1 e 4. Então vamos agora substituir a, valor da hipotenusa, x. Então no lugar de a gente vai colocar x elevado ao quadrado é igual. Continuando, no lugar de b, a gente pode substituir tanto por 1 quanto por 4. Nessa situação aqui, eu vou substituir por 1, como vocês já podem ver aqui. No caso, vai ficar 1 ao quadrado, sinalzinho de adição a gente repete. Continuando, c a gente substitui pelo outro cateto, que aqui vocês podem observar que é 4. Então vai ficar 4 elevado ao quadrado. Vamos resolver agora. X ao quadrado, vou repetir, é igual. Vamos resolver essa potência aqui. 1 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 1 vezes 1. E 1 vezes 1 é igual a 1. Mais 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4. E 4 vezes 4 é igual a 16. X ao quadrado, vamos repetir, é igual a 1 mais 16. Como vocês podem bem ver aqui, 1 mais 16 é igual a 17. Lembrando que eu quero descobrir o valor de x, e aqui eu tenho ainda x ao quadrado. Então, eu tenho que passar essa potência para depois da igualdade. E para passar essa potência para depois da igualdade, eu tenho que passar ela com a operação inversa da potenciação, que nesse caso é a radiciação. Então, vai ficar x é igual a raiz quadrada de 17, ok? Então, o valor de x, já encontrei aqui, que é raiz quadrada de 17. Então, já coloquei aqui como resposta do item A. Vamos de B. Esse número é racional ou irracional? Se você for procurar o valor da raiz quadrada de 17, você vai descobrir que é um número irracional. E aí, por curiosidade ou não, o item C pede realmente isso, né? Usando uma calculadora, represente esse número na forma decimal aproximada com duas casas decimais. Quando fala com duas casas decimais, está falando que ele quer até a segunda casa após a vírgula, tá bom? E aí, como é que eu vou descobrir quanto é a raiz quadrada de 17? Como a questão pede para vocês utilizarem a calculadora, é muito fácil, né? É só colocar raiz quadrada de 17 e aí vocês vão encontrar um valor aí aproximado a 4,12. Ok? Finalizamos aqui, pessoal, a correção da questão de número 45. Então, corrijam aí. Caso seja necessário alguma alteração, façam. E aí, só depois disso, vocês continuem a correção através desta videoaula. Vamos agora fazer a correção da questão de número 9, né? Uma questãozinha aqui da PUC do Rio de Janeiro. O valor de raiz quadrada de 2,777 e assim por diante é A 1,2, B 1,666 e assim por diante, C 1,5, D um número entre 1 meio e 1, no caso o meio aqui 0,5 seria, recapitulando, um número entre 0,5 e 1, e item E 3,49. Então, quanto é que vale a raiz quadrada de 2,7777 e assim por diante? De cara aqui já dá para a gente dar uma eliminada no item E, né? Mas vamos descobrir qual é a alternativa correta, na verdade. Vamos lá. Então, pessoal, se vocês forem procurar aí quanto é que vale a raiz quadrada de 2,777,
vocês poderiam fazer dessa forma, né? Vocês iriam encontrar aí 1,6, 1,66, e aí bastaria vocês multiplicar 1,66 vezes 1,66. Por quê, professor? Porque para você descobrir a raiz quadrada de qualquer número que seja, você precisa multiplicar dois números iguais. Como, por exemplo, raiz quadrada de 4 é 2. Por que é 2? Porque 2 vezes o próprio 2 é igual a 4. Então, a raiz quadrada de 2,777 e assim por diante, de forma aproximada, seria exatamente 1,66 e assim por diante. Que no caso aqui eu arredondei para 1,66. Vamos multiplicar aqui, ó, 1,66 vezes 1,66 vai ser exatamente igual a 2,76. Ah, professor, mas 2,76 é diferente de 2,7777 e assim por diante. Lembre-se que aqui eu estou trabalhando com números irracionais, então logo vou ter valores aproximados para ficar mais fácil de resolver. Ah, professor, mas como é que você chegou nesse 1,66 logo aqui de cara? Simplesmente vocês poderiam fazer assim. Vocês têm que ver qual é a raiz quadrada exata que vem imediatamente antes de 2,777 e assim por diante, e a raiz quadrada exata que vem imediatamente depois também deste número. Como, professor? Vamos ver aqui. Então, ó, temos aqui 2,77 de forma aproximada, claro, e aí a raiz quadrada exata, perfeita, que vem exatamente antes de 2,777 é a raiz quadrada de 2,56. E aqui vem imediatamente depois, raiz quadrada perfeita, que vai dar um número exatinho, é exatamente 2,89. Ah, professor, mas é muito difícil de saber isso. Basta apenas vocês, digamos assim, tirarem as vírgulas, né, para ficar mais fácil o pensamento de vocês. Imagine que ao invés de 2,77, vocês tivessem 277. E aí vocês vão saber, qual a raiz quadrada perfeita que veio antes de 277? 256. E a que vem depois? 289. Fica mais fácil vocês utilizarem esta estratégia, tá bom? E aí vocês iam perceber que raiz quadrada de 2,56, professor, não sei não, mas a raiz quadrada de 256, você deve saber. Quanto é a raiz quadrada de 256? Ah, professor, eu sei, é exatamente 16. Então, a de 2,56, a gente basta apenas colocar uma vírgula entre 1 e o 6 do 16, totalizando em 1,6. Agora, para descobrir a raiz quadrada de 2,89, basta apenas vocês tirarem essa vírgula, né, no pensamento e pensar que, eu tenho 289. Qual a raiz quadrada de 289? Aí vocês devem saber que é 17. Como é 2,89 e não 289, basta também apenas colocar uma vírgula entre 1 e o 7, totalizando em 1,7, como vocês podem perceber aqui. Então, eu sei que a raiz quadrada aproximada, claro, de 2,77 vai ser um número que vai estar entre 1,6 e 1,7. E aí você olhando para as alternativas aqui, claro, você vai encontrar apenas a alternativa B como correta, né? 1,2 está antes de 1,6, 1,5 também está antes de 1,6, 3,49 está depois de 1,7 e aqui entre 1 meio 0,5 e 1, a gente vê que não é, né? Está entre 1,6 e 1,7. Então, só sobrou aqui a alternativa B, já marcada aqui como alternativa correta. Então, pessoal, antes de passarem para a próxima questão, não esqueçam de fazer a correção e os ajustes necessários, caso vocês tenham errado alguma coisa nessa questão, tá bom? Turma, então agora vamos fazer a correção da última questão dessa atividade, que é a questão de número 12, muito parecida com a primeira questão que eu corrigi nessa videoaula. A questão número 12 dizia o seguinte: os catetos de um triângulo retângulo medem 6 centímetros e 2 centímetros. A. Calcule a medida da hipotenusa. Então, triângulo retângulo, ele dá a medida dos catetos e quer descobrir a medida da hipotenusa. Lembrando mais uma vez, triângulo retângulo, dois lados com medidas visíveis, no caso aqui os catetos medindo 6 e 2, e um lado com medida descobrida, no caso a hipotenusa, aplicamos o nosso teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, onde a representa a hipotenusa, b e c representam os valores dos catetos. Então, quero descobrir a hipotenusa, o valor da hipotenusa, então vou repetir aqui, o a elevado ao quadrado, igual b, eu vou substituir aqui por 6 ou por 2, como vocês preferirem. No caso, eu vou substituir aqui por 6. Logo, ficou 6 elevado ao quadrado mais
E o C eu vou substituir pelo outro cateto, que tem como medir 2, ficando aqui 2 elevado ao quadrado. Quero descobrir o valor de A, então vou repetir ele. A elevado ao quadrado é igual. Resolvendo aqui essa potência, 6 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 6, vai ser igual a 36, mais 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4. Continuando, vou repetir aqui A elevado ao quadrado. Quero descobrir quem é ele, então repito. Igual 36 mais 4 vai ser igual a 40. Perceba que aqui eu tenho uma potência, tá certo? Aqui de base A, né? Expoente 2, digamos assim. E aí eu tenho que passar esse 2 aqui, que está no formato de potência, para depois da igualdade. E quando ele passa para depois da igualdade, eu vou ter que inverter a operação dele. Está no formato de potência, vai passar nessa situação aqui como raiz quadrada, pois a operação inversa da potenciação nessa situação aqui é a radiciação. Tá bom, galera? Então fica aqui A sozinho é igual agora a raiz quadrada de 40. Então, o valor da hipotenusa, né, pedido aqui no item A desta questão número 12, é exatamente igual a raiz quadrada de 40. O item B pergunta o seguinte: essa medida é um número racional ou irracional? A raiz quadrada de 40 é perfeita? Não. Então, vou dizer que é um número irracional, que é uma medida irracional. C. Determine a medida da hipotenusa com uma casa decimal. Então, eu sei que a hipotenusa vale raiz quadrada de 40. E aí, que é preciso transformar para responder o item C, essa raiz quadrada de 40 em um número decimal de apenas uma casa, como solicita o item C, tá bom, galera? Então, raiz quadrada de 40, você vai pensar na raiz quadrada perfeita, que vem logo antes da raiz quadrada de 40. E aí você vai pensar, raiz quadrada de 40, qual a raiz quadrada perfeita que vem logo antes de 40? Ah, pensei, raiz quadrada de 36, que é quanto? 6. E aqui vem imediatamente depois, depois será a raiz quadrada de quanto? De 49, pois raiz quadrada de 49 é igual a 7. Logo, raiz quadrada de 40 vai ser um número que vai estar compreendido entre 6 e 7. E aí você já reduziu muito a sua margem de teste, não é isso? Então aí você vai multiplicar 6,1 vezes 6,1, e aí 6,2 vezes 6,2, 6,3 vezes 6,3, 6,4 vezes 6,4, 6,5 vezes 6,5, e assim até o 6,9. E aí você vai ver ali, né, quando você for fazendo esses cálculos de multiplicação, qual é aquele valor que se aproxima mais do 40. E esse valor vocês vão descobrir que é 6,3. Como vocês multiplicarem 6,3 vezes 6,3, ele vai dar ali bem aproximado a 40, tá bom? Então, pessoal, finalizamos aqui a correção da nossa aula. Eu espero realmente que vocês tenham compreendido aqui a resolução de cada uma dessas 3 questões, mas se ficar alguma dúvida, não tem problema, basta apenas vocês me consultarem via WhatsApp, tá bom? Tchau, abraço e até a próxima.